Imagine que você tenha uma função y igual a f de x definida no intervalo AB e você tenha o interesse de descobrir se é possível calcular a área da região limitada por essa curva e o eixo x. A ideia para fazer esse tipo de coisa é você utilizar a área de alguma região que você já conhece. Por exemplo, todo mundo sabe como é que calcula a área de retângulos. Então você pode chegar aqui e dividir esse intervalo em pequenos subintervalos, assim, e você começa a desenhar retângulos, ó, dessa maneira. E agora basta que você some a área de todos esses retângulos. E aí você vai ter uma aproximação para a área que você quer obter. E se você considerar uma quantidade cada vez maior de retângulos, mais você vai se aproximar da área da região desejada. Pronto. E a ideia de integral definida é isso, assunto da nossa aula de hoje. A primeira coisa que a gente faz aqui para chegar na área que a gente quer calcular é dividir o intervalo AB no que nós chamamos de uma partição do intervalo AB. Dessa forma, então em cada pontinho dessa partição, você chama de x0, x1, x2, aí lá no meio xk-1, xk até xn. Aí em cada subintervalo desse pequenininho, você vem e escolhe um ponto qualquer, que eu vou chamar de CK. Aí você vem aqui e olha quem é a imagem dele. Essa altura é f de CK. Então quando você faz isso, você tem um retângulo como esse, ó. E esse retângulozinho, ele tem a altura f de CK. Ou seja, nós formamos retângulos de áreas f de CK, que é a altura, vezes a base. Aí só que a base desse retângulozinho, como é o késimo subintervalo, eu estou chamando essa base de ΔXK. ΔXK é quando tu faz a diferença desse menos esse, aí desse comprimentozinho aqui. Então somamos todos os produtos desse tipo, f de CK vezes ΔXK. Quer dizer que você soma a área de todos os retângulos. Quando você faz isso, aí você tem uma soma assim, ó, somatório, quando k vai de 1 até n, de f de CK vezes ΔXK. Aí esta soma é chamada soma de Riemann para a função f no intervalo AB. Esse símbolozinho aqui, duas barrinhas com esse P no meio, denota a norma da partição P, ou seja, a norma dessa divisão que a gente fez do intervalo AB, e ela é, na verdade, a maior de todas as larguras dos subintervalos. Então tu faz a divisão, pega a maior largura, a gente diz que isso é a norma da partição. E aí quando tu faz isso, a ideia é fazer um processo de limite onde a norma da partição tende a zero. Então imagine que se a maior base dos retângulos está muito pequena, imagina as outras bases, se a maior delas está indo para zero. Então todas as outras vão para zero. Significa que você está diminuindo cada base, está aumentando a quantidade de retângulos e está assim se aproximando da área da região limitada por essa curva e o eixo x. Certo? Mas temos que ter um cuidado. Veja, alguns dos produtos f de CK ΔXK são negativos. Por exemplo, ΔXK vezes f de CK. Se for um retângulozinho que está aqui. O f de CK, veja, ele está abaixo do eixo x. Ó. Isso aqui é um número negativo. Essa base é sempre positiva, mas isso aqui é um número negativo. Então,
Tem gente aqui dentro dessa soma, certo? Tem fatores não, tem parcelas dessa soma que são números negativos. Pronto, eu fiz aqui o desenho de uma figura simétrica, né? Para você perceber que essas duas áreas aqui são iguais. Aí se você faz a partição, monta as somas de Riemann, faz o processo de limite, essa área que você obtém aqui vai ficar com um sinal negativo. Porque todos os retângulos que estão aqui embaixo vão ter as alturas sendo esses valores aqui abaixo do eixo x, são valores de f de c, assim, ó, todos negativos. E se tu faz a soma daqui até aqui, ele vai pegar esse número negativo e vai somar com esse aqui, ó. Só que como essas duas áreas, por exemplo, nessa região, aparentemente são iguais, né? Eu tentei desenhar dessa forma. Então, quando tu pegar esse número negativo e somar com esse, o resultado da área, vamos dizer que esse aqui, essa área seja 1, mas se tu faz esse processo com soma de Riemann, daria menos 1, essa área. E essa daqui tem a área 1, se tu faz o processo com soma de Riemann desse lado, seria 1. Então, se tu usa a soma de Riemann desse ponto até esse, a soma de Riemann produziria menos 1 mais 1, que é igual a 0. Esse processo de soma de Riemann pode não dar para você, de fato, a área desejada. Principalmente quando você tiver pedaços da curva abaixo do eixo x. Se você tiver que a curva está sempre acima do eixo x, de fato tu vai ter uma área, né? Porque não vai ter nenhum f de c negativo. Agora, se tem pedaços que estão abaixo, aí simplesmente aplicar a soma de Riemann não te dá a área, mas aí é só você ter um certo cuidado, né? Porque se você calculou a soma de Riemann nesse primeiro pedaço aqui deu menos 1, aí é só tu trocar o menos 1 por módulo de menos 1 e somar com esse outro. E aí tu teria módulo de menos 1 mais 1, que é igual a 2, então de fato seria a área de uma região como essa. Isso é a ideia de integral definida. Quando o limite dessas somas de Riemann, quando a norma da partição tende a zero, já expliquei que isso significa aumentar a quantidade de retângulos e, claro, as bases vão diminuindo de todos eles. Quando esse limite existe e o seu valor independe da partição e de cada CK no intervalo xk-1 xk, né? O que significa isso? Significa o seguinte, tu pega a partição e faz uma partição aqui. Em cada CK tu escolhe, em cada intervalinho tu escolhe um CK, um númerozinho para formar a altura. Pronto. Não, eu não gostei dessa. Aí faz outra partição diferente e escolhe o CK também diferente dentro de cada subintervalinho. É uma escolha diferente. Então, quando tu faz essa escolha diferente, se esse limite ainda der o mesmo valor, e se tu fizer outra escolha diferente da partição e escolher outro CK e o limite dá o mesmo valor, então a gente diz que a função é integrável no intervalo AB. E escrevemos o seguinte: integral de A até B, a gente usa o símbolo de integração, que é esse aqui que já foi apresentado a vocês, de f de x em relação a x, então você coloca f de x dx, isso aqui vai ser igual ao limite, quando a norma de uma partição tende a zero, da soma k de 1 até n, f de ck delta xk. Isso aqui, ó, representa, isso é um número. Você calcula o limite e o resultado é um número. Aí este número tu chama da integral de a até b de f de x dx. É a integral definida de a até b da função f de x em relação a x. Temos esse número como sendo o limite superior de integração. Esse daqui a gente chama de limite inferior de integração. Esse aqui é o sinal de integral. A função a gente chama de integrando e o dx representa a variável de integração. Veja que ele tem relação aqui, ó. Aqui essa parte que é o delta xk. Quando você passa o limite, aí veja como isso faz sentido com esse dx.
o f com a função, o somatório quando passa o limite é como se esse somatório virasse esse símbolo que é um S grande, e todo esse processo sendo feito de A até B. E quando é possível calcular a integral, então tudo isso é a integral de f de A a B. E aí vamos à parte que interessa. Como é que eu vou fazer para calcular integrais definidas? E aí você já deve estar vendo que é uma coisa difícil. É um limite complicado que você deve calcular. Vamos ver algumas propriedades que esse limite, ou seja, que essa integral definida possui, e aos poucos a gente vai chegar numa maneira de conseguir fazer esse cálculo de uma forma simples. Número 1, toda função contínua é integrável. Então, se essa curva for uma curva contínua, esse limite sempre existe e o valor desse limite independe do jeito que tu faz a partição e do jeito que tu escolhe o CK. Então, se todas as funções contínuas são funções integráveis, agora vamos ver um exemplo de uma função que não é integrável. Essa função aqui, ó, a função que é igual a 1 quando x é racional e ela é 0 se x é um número irracional. Pronto, então você não consegue obter um único valor para esse limite que independe da escolha de partição e de CK. Tanto essa propriedade de toda função contínua é integrável tem uma demonstração que eu não vou fazer aqui, e esse exemplo também tem uma justificativa que eu não vou fazer aqui. Antes de continuarmos com mais propriedades, eu quero mostrar para vocês o que significa você integrar da direita para a esquerda, ou seja, a integral de b até a da função f de x. Aí você pega uma basezinha dessa, ó, não, xk menos 1, né? Xk. Aí o delta xk é quem? É este número menos esse. Como esse número é maior do que esse, isso dá um número positivo. Agora, se tu faz esse processo da direita para a esquerda, aí na hora de calcular esse comprimento, aí fica a diferença do que está na esquerda pelo que está na direita. Aí isso aqui dá um número negativo. Isso motiva a gente definir a integral de b até a de f de x dx, a integral de b até a, como sendo menos a integral de a até b de f de x dx. Então, de b até a, bom, se você inverter os limites de integração, aí tem que fazer essa correção com o sinal de menos, e a justificativa desse menos é justamente essa que eu falei aqui, desses ΔXK ficarem negativos quando você faz o processo da direita para a esquerda. E outra coisa que faz todo sentido a gente definir é a integral de a até a de f de x dx sendo igual a zero. Porque de a até a significa que tu está olhando a coisa somente nesse ponto. Somente num pontinho. Então é como se esse intervalo... esse é igual a esse, né? É como se tu estivesse olhando para um intervalo assim. A. O comprimento desse intervalo é esse menos esse, que é zero, né? Seguindo as propriedades aqui com azul um pouco mais escuro, eu tenho agora a integral de a até b da soma de duas funções. A gente prova que isto é a integral de a até b da primeira função mais a integral de a até b da segunda função. Ou seja, a integral definida da soma é a soma das integrais definidas. Isso vale se aqui for assim. Veja, se você tem a integral definida de uma constante vezes uma função, isso vai ser a constante que multiplica a integral definida da função. A constante ela pode ser retirada da integral. Uma propriedade muito interessante é que a integral de a até c de uma determinada função ela é a integral de a até b dessa função mais a integral de b até c dessa mesma função, onde b está entre a e c.
Então tu quer a integral de A até C. Aí tu sabe que tem um B que está aqui no meio, ó. Ou no meio, ou mais para cá, ou mais para cá, tanto faz. Mas enfim, esse B vai dividir essa região aqui em duas. Então a integral de A até C é a integral de A até B, que é essa área, mais a integral de B até C da mesma função, que é essa outra área. Quinta propriedade é o seguinte: o mínimo de f vezes b menos a, isso aqui é sempre menor ou igual do que a integral de a até b de f de x dx, que por sua vez é menor ou igual do que o máximo de f que multiplica b menos a. O mínimo de f é essa curva. Então o mínimo está aqui, ó. O mínimo de f é essa altura, ó. E b menos a é o comprimento do intervalo. Então, mínimo de f vezes b menos a é esse retângulo, ó, de vermelho. Então é claro pela figura que a área de vermelho é menor do que essa área de azul. E essa área de azul é a integral de a até b de f de x dx. E é claro que a área de azul, por sua vez, ela fica menor do que o máximo de f é essa altura aqui, ó, vezes b menos a, que é o comprimento dessa base. Então você tem um retângulo maior aqui, cor de laranja, ó. Então é claro que a área de azul é menor do que essa área cor de laranja. Só que a área cor de laranja é essa, ó. É o máximo, que é essa altura máxima aqui, vezes a base, que é b menos a. E uma sexta propriedade é que se uma função f de x é maior do que uma função g de x, assim, né? Você tem uma função f que está por cima de uma g. Vamos botar aqui f e g. Então é claro que a integral de a até b de f de x dx vai ser sempre maior ou igual do que a integral de a até b de g de x dx. Por quê? Porque a área que vai ser limitada pela função f é sempre maior do que a área que vai ficar limitada pela função g e o eixo x. É claro que eu estou falando aqui para o caso especial de duas funções apenas positivas, que é só para você ter a percepção, né? Porque se essas funções têm partes negativas, aí a gente tem que fazer uma análise com um pouco mais de cuidado, mas dá para verificar também facilmente que isso aqui é verdade. E aí, como um caso particular de sexto, tem que se f de x for maior ou igual do que zero, então pensa que g de x é a função constante igual a zero, então a integral fica também maior ou igual a zero. Exemplo 1. Suponha que você tenha o conhecimento do valor dessas três integrais. Ó, a integral de uma função f de menos 1 até 1, suponha que dá 5. Essa outra de 1 até 4, também da própria f, dá menos 2. E aqui de menos 1 até 1, só que de outra função, a função h, dá 7. Então você pode chegar aqui, por exemplo, e calcular integral de 4 até 1 de f de x dx. A mais parecida é essa aqui, que tem 1 e 4. Ó. 1 embaixo, 4 em cima. Então, você sabe que isso aqui é menos integral de 1 até 4 de f de x dx. Só que integral de 1 até 4 de f de x dx é menos 2. Então, o resultado disso é menos 2. Então, essa daqui dá 2. E aí você usa a propriedade da soma de integrais e pode tirar a constante das integrais, de maneira que isso aqui ficaria assim, ó. 2 integral de menos 1 até 1 f de x dx mais 3 integral de menos 1 até 1 de h de x dx. Então, integral da soma é soma das integrais, e quando apareceu a soma, eu tirei as constantes de dentro das integrais. Então fica 2 vezes, essa daqui foi dada, ó, era 5, mais 3 vezes, e essa outra foi dada como sendo 7. Então 2 vezes 5, 10, mais 3 vezes 7, que dá 21. O resultado disso é 31.
Essa daqui não tem nenhuma integral de menos 1 até 4, mas você pode usar aquela propriedade que diz o seguinte, ó, pensa num número entre menos 1 e 4. Por exemplo, o número 1. O número 1 está entre menos 1 e 4. Então, tu pode dividir essa integral como a integral de menos 1 até 1, de f de x dx, mais, aí continua a integral de 1 até 4 de f de x dx. E essa integral foi dada por 5, né? E essa aqui foi dada como sendo menos 2. Então, 5 menos 2, 3. Veja, mostre que o valor dessa integral é menor do que 3 meios. Obviamente, você teria que calcular a integral e ver se o valor dela seria menor do que 3 meios. Talvez você esteja pensando isso. Só que a gente não sabe como calcular o limite de somas de Riemann. É uma coisa difícil, né? A gente poderia se arriscar aqui, mas isso daria muito trabalho. Só que tem uma propriedade que diz que você pode estimar o valor de uma integral, ou seja, saber se ela fica menor do que alguém. Esse alguém sendo o máximo da função que tu está integrando, ou seja, do integrando, que multiplica o comprimento do intervalo. Então, primeira coisa, note que o máximo de raiz de 1 mais cosseno de x, quando x pertence ao intervalo 0, 1, que é onde eu estou integrando, isso aqui vai ser quem? Veja, no intervalo 0, 1, quem é o maior valor que cosseno de x pode assumir? Ora, o maior valor que cosseno de x pode assumir é quando x é igual a 0. O cosseno de 0 é 1. Esse é o maior valor do cosseno no intervalo 0, 1. Então, o máximo disso aqui é isso. É raiz de 1, o maior valor de cosseno 1, nesse intervalo. Então, isso aqui é raiz de 2. E o comprimento de 0, 1 é 1 menos 0, que é igual a 1. Logo, o que é que a gente viu? Que a integral de 0 até 1 da raiz de 1 mais cosseno de x, que é a função que tu está integrando, ela é menor ou igual do que o máximo aqui que multiplica 1 menos 0. Ou seja, da raiz de 2 vezes 1. Então, da raiz de 2. Só que a raiz de 2 eu acho que é aproximadamente 1,41. E 1,41 é menor do que 3 meios. 3 meios dá 1,5, né? Mostramos que o valor dessa integral não ultrapassa 3 meios. Reforçando o que talvez você já esteja percebendo, é que se tu tem uma função y igual a f de x, se ela é não negativa e se ela é integrável no intervalo AB, então a área sob a curva y igual a f de x em AB é dada por A igual a integral de A até B de f de x dx. Y igual a f de x, uma função positiva, ou seja, acima do eixo x. Então, a integral de A até B, de fato, dá para você a área dessa região. Então, o exemplo é, calcule integral de 0 até b, a função é a função y igual a x, dx, ou seja, em relação a x, onde b é positivo. Aqui é a reta y igual a x, vamos dizer que você quer de 0 até b. Como é uma função positiva, essa integral é esta área bem aqui. O que é que nós temos nesse caso? É que a integral de 0 até b de x dx é essa área bem aqui, e essa área é a base, que é b. Como a função é y igual a x, aqui também é para ser b. Então é a base vezes a altura, que nesse caso também é b, dividido por 2, né? Triângulo é retângulo, assim, né? b quadrado sobre 2. Agora, a integral de a até b de x dx, onde a é menor do que b e ambos são números positivos. Ora, então a integral que você quer calcular de a até b dessa função é esta área. Como é que tu vai calcular essa área? Vamos botar ela aqui, ó. Integral de a até b de x
dx. Se você olhar com mais atenção, você vai perceber que a área que você quer é essa área, ó, integral de 0 até b de x dx, que seria a área desse triângulo todinho, tirando esse pequenininho, ó. Ou seja, menos a integral de 0 até a x dx. Isso quer dizer para a gente que a integral de a até b de x dx é igual a essa primeira integral, que a gente já viu, que dá b² sobre 2 menos, e essa segunda, do mesmo jeito como a gente fez essa, é só trocar a por b por a, né? Que essa áreazinha aqui desse triângulozinho pequeno é a² sobre 2. Então, feito, né? A integral de a até b de x dx é b² sobre 2 menos a² sobre 2. O exemplo 5 seria um exercício desafiador. Você tem integral de a até b de x² dx, isso é b² sobre 3 menos a³ sobre 3. Se você faz o gráfico de x², você não cai mais numa regiãozinha que tem fórmula para tu calcular a área como um triângulo, né? Porque aqui você teria, vamos dizer, uma parábola assim, e ó, de a até b, vamos dizer que fosse esse pedacinho aqui, ó. A gente não tem fórmula. Então você poderia usar as somas de Riemann, por isso que isso torna esse exercício desafiador. Eu não vou fazer esse exercício aqui. Se você tiver curiosidade, você pode pesquisar em algum livro ou você pode tentar desenvolver a soma de Riemann para isso aqui. Então as próximas aulas vão caminhar na direção de a gente obter uma maneira fácil e prática para calcular integrais definidas sem precisar de limite de soma de Riemann. Isso aí vai ser possível porque a gente vai misturar a integral definida com algo que nós passamos aí a maior parte desse curso estudando, que é a derivada. A gente vai relacionar a integral definida com derivada. Para ser mais específico, com antiderivada, com primitivas, com integrais indefinidas. Aí vai ficar bom demais de a gente fazer essas contas dessas integrais assim, de funções um pouco mais gerais.